Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Olha, parece que o ex-presidiário Lula tomou mais uma vez aquela aguinha que passarinho não toma antes de conceder uma entrevista ao vivo para uma rádio daqui do interior do estado de São Paulo. Eu tô falando isso porque Lula, em poucos minutos, não somente admitiu que já recebeu informações privilegiadas da Polícia Federal sobre operações de combate à corrupção na época em que era presidente do Brasil, como ao mesmo tempo revelou as hipocrisias de Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, Lula desmascarando o próprio Lula. E para abrir todos estes momentos, nada melhor do que fazer com chave de ouro, até porque o jornalista que o entrevistava resolveu começar a entrevista com uma pergunta avassaladora que desconcertou o petista, fazendo com que ele desse aquele chilique básico. Vem comigo no vídeo a seguir acompanhar os melhores momentos desse vexame. Lula, eu queria voltar à temática das acusações de corrupção que pesaram sobre você e sobre o PT. No caso, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio, enfim, aquilo que ficou conhecido quadrilhão do PT. Tá nós, a entrevista, falei pra vocês que a gente ia começar com chave de ouro, a entrevista começou boa, nossa, mas foi uma lista ali, uma pancada. Você considera que tenha sido traído por tantos dos seus pares, muitos condenados, e que inclusive chegaram a devolver dinheiro aos cofres públicos, ou em que medida o presidente Lula tenha sido talvez negligente com o que se passava no segundo, no terceiro escalão do governo? Nossa, olha, eu não sei o nome desse jornalista, não conheço. Ele é de Piracicaba, repito, uma cidade daqui do interior do nosso querido e amado estado de São Paulo, mas já quero parabenizá-lo, porque a pergunta foi espetacular. E é claro que o ex-presidiário surtou, né? Ficou vermelhinho de raiva, olha aí. Deixa eu te dizer uma coisa, ô Paulo. Você é uma pessoa séria, você é um jornalista competente. Você não sabe o que está acontecendo na tua casa agora, você sabe? Se eu perguntar o que o teu filho está fazendo, você não sabe. Olha, se eu fosse jornalista, sabe qual seria a resposta para esse bandido? O seguinte: olha, Lula, eu sei efetivamente o que o meu filho está fazendo sozinho em casa, pois eu dei educação. Portanto, ele jamais estaria roubando, praticando qualquer ato ilícito, assim como você praticou de maneira provada durante os escândalos de corrupção e foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Bom, vamos tocar o barco. Sabe, querer que um presidente da República saiba o que acontece, sabe, no meio de 1 milhão de pessoas, querer que o presidente da República saiba o que está acontecendo em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que representa o governo federal, no mínimo, sabe, as pessoas que acusaram assim, querer má fé. Olha, eu acabei de dizer para você, todas as coisas mais importantes para combater a corrupção foram feitas no nosso governo, e eu disse 2 que você precisa levar bem a sério. Primeiro, o portal da transparência. Você vê que ele começa a levantar a voz, né? Ele começa a ficar muito bravo, começa a gesticular, ficou revoltado com a pergunta, né? Segundo, a lei de acesso à informação. No nosso governo, as pessoas saberiam o papel higiênico que era usado no palácio. Papel higiênico que na Venezuela, infelizmente, não sabe mais o que é, né? Porque a gente não estava lá para esconder nada. No nosso governo, a Polícia Federal foi na casa do meu irmão. Eu fiquei sabendo 12 horas antes, porque eu estava na Índia, tinha um fuso horário, e eu falei, não, se a Polícia Federal quer ir lá, que vá. Oi? Peraí, é sério mesmo? Lula admite que já recebeu informação privilegiada da Polícia Federal na época que era presidente da República? Peraí. Estava lá para esconder nada. No nosso governo, a Polícia Federal foi na casa do meu irmão. Eu fiquei sabendo 12 horas antes, porque eu estava na Índia, tinha um fuso horário. Ele ficou sabendo 12 horas antes, mesmo estando do outro lado do mundo. Vocês estão vendo só que a esquerda, esse bandido que tá aí na tela, é o mesmo que vive acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, que Bolsonaro recebe informação, isso e aquilo. Mas estes são os mesmos que, de maneira comprovada, eles afirmam, eles declaram.
Eles admitem que sempre fizeram o que estão acusando o presidente Bolsonaro. Agora, outra coisa muito curiosa é que Lula acabou de afirmar que ele, enquanto presidente do país, não tem a possibilidade de saber tudo o que acontece no Brasil em seu governo, porque a máquina é gigantesca. Mas o engraçado é que esta regra não pode se aplicar para o presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro, inclusive, foi culpado pelo próprio bandido por ter chovido demais na região Nordeste. Ele é culpado, Bolsonaro, por tudo que acontece de ruim no país. Aliás, não somente a esquerda faz esse tipo de acusação, a própria TV Globo. Eu falei, não, a Polícia Federal quer lá que vá, que investigue, e depois peça desculpa. O problema não é a acusação, o problema é que quando você é canalha e faz a acusação, depois você tem que ter o caráter de pedir desculpas. A palavra desculpa não custa nada. Eu só queria que as pessoas que me acusaram, que as pessoas que foram na minha casa, que as pessoas que invadiram a minha casa, que abriram meu televisor, que desmontaram o fogão, que abriram o colchão, que levantaram a cama, eu só queria que essas pessoas tivessem, a hora que revistaram e que não encontraram nada, poderiam falar, nós queríamos pedir desculpas ao presidente Lula e à sua família. Ah, não, é o fim da picada. Um bandido em rede nacional exigindo desculpas por parte dos investigadores da Polícia Federal que de maneira competente fizeram o seu trabalho. E com esse tipo de discurso, Lula tenta se colocar como um sujeito inocente, que não praticou nenhum ato ilícito. Lula, você não foi colocado como inocente, muito pelo contrário, é apenas um ex-condenado. Não passa disso. Mas calma que não parou por aí, teve mais momento do ex-presidiário todo revoltadinho com a pergunta feita lá atrás. O Bolsonaro, quando eu digo que o Bolsonaro foi uma grande mentira... Ah lá, não tira o Bolsonaro da cabeça. Porque o Bolsonaro fez uma campanha dizendo que era preciso acabar com a classe política, com a velha política, com a velha política. Ele tinha 28 anos de mandato de deputado e você não conhece um projeto de lei que ele apresentou? Ele tinha mais 4 anos de vereador no Rio de Janeiro? Ou seja, ele agora tem todos os filhos eleitos pela urna eletrônica, e ele foi eleito em 98, em 2002, em 2006, 2010, 2014, 2018 pela urna eletrônica, e ele agora vem com a maior disfarçatez, com a maior cara de pau dizer que a urna eletrônica é suspeita. Na verdade, o que ele está querendo, Jairinho, é que ele sabe que ele vai perder as eleições. E o que ele está querendo é fazer o que o Trump fez, criar uma confusão. Antes, durante e depois. E ele não vai conseguir criar essa confusão porque a maioria do povo já está cansada e a maioria do povo vai tirar ele da presidência no dia 2 de outubro. Não, pera um pouquinho aí. Ô Lula, é sério mesmo que você acabou de afirmar que o povo brasileiro, em sua grande maioria, quer tirar o Bolsonaro do poder? Olha, não é o que a gente observa durante as manifestações públicas que Bolsonaro recebe de forma espontânea por onde passa. As ruas são lotadas no Nordeste, inclusive na sua terra natal em Pernambuco. Editora, coloca aí em tela cheia, por favor. Vamos mostrar a forma que Bolsonaro foi recebido na sua terra, seu bandido. Olha aí. Olha aí. Ruas lotadas. Uma mega motociata. Olha o vídeo passando. São imagens incontestáveis, mas não, Lula e a velha imprensa querem sustentar a narrativa de que, olha, as pesquisas estão falando, então a realidade é essa, Lula está liderando as pesquisas, o cara não pode pisar, Lula não pode pisar sequer na terra em que nasceu. Agora, outra coisa que precisa ficar muito clara aqui, Lula, é que a turma do PT, PSOL e PCdoB, há poucos anos atrás, durante o governo de Dilma Rousseff, aprovaram em primeiro e segundo turno, inclusive derrubaram o veto da Dilma Rousseff, o mesmo projeto que hoje o presidente Jair Bolsonaro continua defendendo, no caso, o voto impresso e auditável. Agora, sobre o voto impresso, Lula, deixa eu te falar uma coisa, essa foi a mesma pauta defendida pela turma do PT, PSOL e PCdoB, aliás, por cerca de 90% do Congresso Nacional há poucos anos atrás, na época em que Dilma Rousseff era presidente do Brasil. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral defendia a proposta. A única coisa que o presidente Bolsonaro quer, assim como o povo brasileiro, e acredito que até você, se é que você efetivamente respeita a democracia, são eleições limpas, verdadeiramente limpas. Nada além disso. Bom, agora vamos continuar com a entrevista. O que vai acontecer? Não pode aumentar, sabe, quer gastar mais 60 bilhões, mais 70 bilhões, quer aumentar o auxílio emergencial, quer faça tudo que não fez durante os 4 anos, que não vai adiantar. O povo já está convencido que o povo gosta mais de democracia
gosta mais de amor do que de ódio, gosta mais de livro do que de armas, e o povo, então, quer se livrar disso. É por isso que eu acho que ele é uma mentira muito grande para a sociedade brasileira. Eu não esperava que o Brasil tivesse tanta gente, sabe, de posições conservadoras. Eu briguei muito tempo com o Maluf, briguei muito tempo com os militares, e as pessoas eram civilizadas. A gente terminava um comício em Piracicaba, a turma do Maluf estava no outro palanque, você se encontrava no restaurante, você se cumprimentava. Agora a política está tomada de ódio. Sabe? Ou você, sabe, usa camisa verde e amarela, ou você não é brasileiro. Ou você professa as mentiras do fake news do Bolsonaro, ou você é comunista. Sabe? Então é um discurso falso, é uma mentira, sabe? Que, lamentavelmente, uma parcela da sociedade acreditou em 2018, e agora eu penso que a sociedade vai se desfazer dessa mentira e restabelecer a verdade, a paz, o amor, ao invés do ódio. Bom, agora pra gente acabar de desmascarar de uma vez por todas com esse sujeito, basta eu afirmar o seguinte: Lula fala tanto que Bolsonaro é uma farsa, uma mentira da democracia. A grande verdade aqui, Lula, é que você é fruto de uma péssima piada. Você é fruto do que é de pior na política brasileira. Se olhe no espelho. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.